Imagine abrir mão das suas férias não por escolha, mas por urgência. Enquanto o grid da Fórmula 1 ainda relaxava longe das pistas, Gabriel Bortoleto voltou. E voltou como quem carrega um segredo. Ele não estava correndo contra o tempo, estava correndo contra o colapso. Dentro da Audi, o que parecia uma estreia triunfal esconde um problema estrutural grave, herdado da Sauber e mantido sob 7 chaves. Mas por que só Bortoleto percebeu isso a tempo? O que ele viu que fez todos os alarmes dispararem? É isso que você vai entender agora. E talvez, depois desse vídeo, você também nunca mais veja a temporada de 2026 da mesma forma. A Audi chegou na Fórmula 1 com a promessa de ser gigante. Investimento de montadora, estrutura de fábrica, nome de peso, discurso de futuro. Mas bastou puxar a cortina para entender que o palco estava improvisado. Mattia Binotto, líder do projeto, admitiu em público aquilo que a equipe tentava esconder nos bastidores. O novo simulador, peça central para desenvolvimento do carro de 2026, simplesmente não cabe na sede da equipe em Hinwil. A estrutura herdada da Sauber, antes suficiente para operar como cliente da Ferrari, virou pequena demais para comportar a ambição de um gigante. Resultado: a Audi vai ter que construir um novo prédio, do zero, antes mesmo de alinhar no grid. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. E essa revelação, por mais técnica que pareça, tem peso simbólico devastador. Como confiar em um projeto que não previu nem o tamanho da própria sala de testes? É como apresentar ao mundo o jogador mais promissor da temporada e, no meio da entrevista coletiva, descobrir que o estádio ainda está em construção. Isso não é azar. Isso é falha de planejamento. E quem percebeu isso antes de todo mundo foi Gabriel Bortoleto. Enquanto o paddock inteiro postava fotos em praias paradisíacas, ele estava dentro da fábrica, silencioso, atento, voltando para onde ninguém mais queria estar. A Audi tentou disfarçar. Tentou transferir o foco para a pintura nova, para a presença institucional em eventos, para frases de impacto sobre um futuro campeão. Mas dentro das paredes, o clima era outro. Tenso. A simulação é o coração do desenvolvimento técnico moderno. E se o coração ainda nem tem onde bater, o corpo não vai correr. Os 50 quilômetros rodados com o carro de laboratório, anunciados com orgulho, escondem uma realidade dura. Isso é o mínimo possível permitido pela FIA. Não foi performance, foi obrigação. Não testaram por confiança, testaram por protocolo. E aqui entra a pergunta que ninguém quer fazer. Se a Audi não tinha nem espaço para seu próprio simulador, o que mais está faltando que a gente ainda não sabe? Essa é só a primeira rachadura. E Bortoleto já está lá dentro, ouvindo tudo ranger. O resto vem na próxima curva. Existe uma regra não escrita no automobilismo. Quando todos estão calados demais, é porque alguém já achou um atalho. E nos bastidores da Fórmula 1, o sussurro é o mesmo em todas as línguas. A Mercedes pode ter feito exatamente isso. Segundo fontes internas, a equipe alemã teria descoberto uma brecha no novo regulamento dos motores de 2026. Uma falha que permitiria operar com compressões acima do permitido durante as corridas, mas sem ser flagrada nos testes oficiais da FIA. O resultado? Mais potência real. E ninguém saberia. A regra é clara, só no papel. Na prática, ela depende de um tipo de fiscalização que não acompanha o que acontece dentro da pista.
apenas em bancada de testes. Isso significa que, enquanto todas as outras equipes projetam motores baseados nos limites estáticos da FIA, a Mercedes pode estar projetando motores para a corrida real, jogando um jogo completamente diferente. E o mais grave, se isso for confirmado, já será tarde demais para mudar. Os componentes já estão sendo fabricados, os investimentos já foram feitos e a FIA, pressionada, hesita em assumir o erro. A Audi, que já tem um problema de espaço físico e logística de fábrica, agora encara também um risco técnico invisível. Porque se a Mercedes largar com um motor à frente, o prejuízo não é só esportivo, é institucional. Seria o nascimento de uma era desequilibrada antes mesmo da primeira bandeirada. E nesse ambiente de incerteza, Bortoleto age como quem já leu o roteiro do futuro. Enquanto o resto da categoria ainda está reagindo, ele está se antecipando. Essa é a diferença entre seguir o fluxo e enxergar o vazamento. Enquanto o paddock se ocupa em responder à crise, Bortoleto já decidiu o que fazer com ela. Ele voltou antes, entrou no simulador e começou a girar voltas enquanto a maioria ainda discutia onde a largada vai ser dada. Porque talvez, nessa temporada, o verdadeiro vencedor não seja quem acelerar mais forte. Seja quem entender que o jogo já começou nos bastidores. E quem acordar tarde demais pode descobrir que não estava nem jogando o mesmo campeonato. Quando a Audi subiu ao palco em Berlim, o mundo esperava firmeza, ousadia e uma afirmação de domínio. O que recebeu, no entanto, foi um desfile de versões e um silêncio constrangedor entre os detalhes. 3 carros, 3 visuais, 3 mensagens diferentes. O modelo exibido presencialmente tinha uma suspensão notoriamente distinta da que aparecia no render oficial. A asa móvel parecia ter mudado de lugar. E o terceiro carro, o da pista, percorreu apenas 50 quilômetros em testes, como se estivesse ali só para cumprir tabela. Nada foi explicado. Tudo ficou subentendido. Essa sequência por si só já levanta alertas. Mas para quem conhece os bastidores, como Bortoleto, aquilo não foi apenas uma diferença estética, foi um sinal. Quando um time apresenta múltiplas versões de um mesmo conceito sem esclarecer a escolha final, é porque nem eles sabem qual caminho seguir. E em Fórmula 1, a dúvida interna é um veneno que corrói de dentro para fora. Agora pense comigo. Como uma equipe que promete inovação radical, tecnologia de ponta e liderança para 2026, não consegue mostrar um único carro coeso ao mundo? Como explicar que o material promocional, o modelo físico e o protótipo funcional não batem entre si? A resposta, infelizmente, é óbvia para quem enxerga além do marketing. A Audi ainda não sabe o que está construindo. Enquanto isso, Bortoleto assiste a tudo do lugar que mais importa, de dentro. Ele viu cada peça sendo testada, viu a falta de sincronia entre discurso e execução e compreendeu antes de todo mundo que essa estreia não tem base sólida. E mais do que isso, entendeu que se algo não mudar drasticamente, 2026 não será uma estreia triunfal, mas um caso de estudo sobre como não entrar na Fórmula 1. E é aqui que a narrativa ganha ainda mais tensão. O público viu um show, mas quem esteve nos bastidores viu um alerta. E se até o carro da vitrine precisa de edição, o que será que eles estão tentando esconder dentro dos boxes? Essa história vai muito além de um carro que não andou, de um prédio que não está pronto ou de um regulamento com brechas. O que estamos testemunhando em tempo real é o colapso silencioso da Fórmula 1 de 2026. Uma implosão que não vem com explosões cinematográficas, mas com sorrisos em coletivas, vídeos renderizados e discursos cuidadosamente calculados. A Audi prometeu uma revolução. Mas Binotto, experiente, meticuloso, já deixou escapar a verdade. O projeto é para 5 anos. Isso por si só quebra a ilusão. Não é uma estreia para vencer.
É uma chegada para resistir. Só que o mundo da F1 não perdoa quem entra pedindo tempo. E, em paralelo, a Mercedes, com décadas de domínio, pode estar quebrando o jogo por dentro, usando tecnologia no limite da regulamentação. O que parece competição pode, na verdade, já ter um roteiro escrito. Nesse vácuo de transparência e controle, a FIA corre contra o tempo. Qualquer ajuste agora gera caos contratual e qualquer silêncio, conivência. A entidade máxima do automobilismo está entre o martelo da tecnologia e a bigorna do espetáculo. Se ela recuar, valida a manipulação. Se ela avançar, implode o que foi construído nos últimos 2 anos. E no centro disso tudo surge Gabriel Bortoleto, um nome ainda desconhecido por muitos fora do Brasil, mas que pode estar prestes a se tornar um dos mais importantes. Porque ele viu, sentiu, entendeu antes. Enquanto os outros se perdiam no brilho do evento em Berlim, ele mergulhou no desconforto do que não foi dito. Voltou antes, treinou mais, fez as perguntas que ninguém quis responder. E agora age como quem não está lutando por um assento, mas por uma verdade. É como se Bortoleto tivesse encontrado uma carta fora do baralho, um segredo sujo escondido nos bastidores, e decidiu que não vai fingir que não viu. Ele sabe que 2026 pode ser a temporada que destrói reputações, e por isso está fazendo o que todo grande piloto sempre fez: apostar na leitura certa antes da primeira curva. O que está em curso não é apenas uma mudança de regras, é o teste final do sistema. E nesse tabuleiro de tensão e disfarces, a maior habilidade não será guiar mais rápido, será enxergar o colapso e sobreviver a ele. E se Bortoleto estiver mesmo um passo à frente de todo mundo? Se 2026 já tiver um script escondido, quem vai ser o primeiro a expor? Você confiaria nesse sistema ou tomaria as rédeas como ele fez? Deixe seu comentário, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porque quando o primeiro motor roncar em 2026, nós já vamos saber quem estava mentindo. Ative o sininho. A verdade ainda vai acelerar e nós vamos juntos até a linha de chegada.